E aí, gente plena analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a este canal. E meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica e eu quero falar com vocês agora sobre dependência emocional. A dependência emocional, ela pode atrapalhar e muito o seu desenvolvimento, o seu crescimento e inclusive o seu tratamento no processo de busca da sua cura e das suas emoções. Por quê? Dia desses, eu fui procurado por uma pessoa, uma mulher, e ela falou assim: Violeta, tá acontecendo isso na minha família. Tem jeito? A terapia sistêmica, ela trata isso? Falei, sim, com certeza. Ela falou assim: eu gostaria muito que a minha prima passasse por esse processo, porque ela tá precisando, ela tem sérios problemas, traz problemas para a família, e blá, 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 blá. Contou a história mais ou menos por cima. E aí eu disse assim para a pessoa, então, né? Quem tem que passar pela terapia, na verdade, não é a sua prima, é a mãe dela. Por quê? Porque a origem do problema está na mãe, não está na moça. O comportamento da mãe é que vai mudar o comportamento da moça, tá? Eu poderia fazer com a moça? Poderia, só que a moça, essa moça, ela se envolve em problemas para chamar a atenção da mãe. E a mãe, por não conhecer sistêmica, por não saber como que tudo isso funciona, como que o emocional funciona, a mãe, às vezes, ela protege essa filha, às vezes ela ignora essa filha. Protege na hora errada, ignora na hora errada. Por quê? Porque a mãe tem os problemas iniciais. A mãe colocou todo mundo nesse barco furado. Por isso que é mais legal que a mãe consiga compreender. Só que a mãe, ela muitas vezes ela acha que ela está fazendo tudo certo, que ela é a melhor mãe do mundo, que ela já fez tudo que poderia ter feito, que a culpa não é dela não, a culpa é da filha, porque a filha já é adulta e é a filha que resolve fazer essas cagadas aí. E aí, nesse processo todo, eu escutei uma história de uma outra atendida minha, justamente contando a história do primo dela, que acabou se suicidando. Por quê? Porque ele tinha problemas, os problemas dele lá, a família tinha um certo poder aquisitivo, um certo dinheiro, e no processo todo de brigas, a família se desfez, porque o pai pediu o divórcio, e essa separação afetou demais esse moço. Então, no divórcio, o pai e a mãe resolveram que eles iam vender um imóvel que eles tinham e comprar um apartamento para cada filho. Na verdade, um apartamento para cada, né? Um apartamento para a mãe, um apartamento para a filha e um apartamento para o filho. Isso todo mundo adulto já, tá? Todo mundo adulto. E o pai seguiu a vida dele para outro rumo. Só que agora, esse moço que tinha vários buracos emocionais e buracos, carências familiares, ele vai morar sozinho. E aí, hora ou outra, ele dava uns pitis, ele tinha as crises dele, e a mãe não entendia, porque a mãe falava assim, não, mas ele é adulto já. E não se preocupa com fulano, não. Tanto é que esse moço, ele vai morar com a avó numa casa muito pequenininha e muito inferior ao apartamento que ele morava. Por quê? Porque era um grito de socorro. Gente, esse moço, provavelmente, ele passou por traumas na infância. Toda vez que nós temos um trauma, nós congelamos na fase do trauma, que é na infância. Então, imagina um homem adulto agora, cometendo um monte de erros um atrás do outro, e aí ele vai pedir socorro para quem? Para quem demonstra um pouco de amor. Então ele se submete a morar em condições muito inferiores de conforto do que aqui ele tem, de dormir num colchão no chão, um colchão fininho, um travesseiro ruim. Para quê? Para que ele tenha essa migalha de amor, tá? E aí essa pessoa me contou que ela ligou para a mãe desse moço um dia, porque esse moço sumiu, evaporou. Esse moço sumiu do mapa, ele evaporou, e a família começou a procurar ele. Você sabe onde que esse moço tá? Ligou pra mãe dele. Tia, você sabe onde fulano tá? E ela responde assim, não se preocupa com ele não. Ele já é adulto, ele sabe o que ele faz, ele não precisa de cuidados. E esse moço, ele estava congelado no seu momento de trauma infantil, num corpo de adulto, e naquele dia ali, ele pulou da sacada do apartamento e se matou, tá? Só que agora nós temos outro problema tão grande quanto o primeiro. Porque antes nós tínhamos um rapaz depressivo, um rapaz problemático.
E agora esse rapaz morre e a família tem o trauma da perda desse rapaz, mais uma tia se culpando. Agora, tudo que o moço vivia, de depressão, de inadequação, de buracos emocionais, de problemas emocionais, agora eles têm o quê? A tia. Se culpando dia e noite. Eu, sinceramente, não sei como que uma mãe lida com isso. Deve ser uma dor insuportável. E ainda mais uma dor da perda de um filho, sabendo que ela poderia ter feito alguma coisa e não fez. Então, muitas vezes as pessoas não buscam ajuda para os seus problemas, por quê? Porque ela tem uma dependência emocional desse problema. Porque tendo esse problema, então imagina o que a mãe pensa desse moço? Esse moço ele tentou suicídio outras vezes. Mas a mãe vai lá, coloca ele no hospital, dá remédio, leva no psiquiatra, faz tratamento, deixa internado, e aí ele fala, não, beleza, agora eu tô bem. O moço fala, tô bem. Por quê? Porque ele teve o que ele não teve na infância, que foi o quê? A atenção da mãe. Só que a hora que a mãe vê que ele tá bom, o que ele faz? A mãe já começa a deixar ele viver a vida dele. Só que não, né? A mãe começa a não prestar tanta atenção nele. E aí ele vai caçando outros problemas. Esse sujeito, ele era dependente emocional dos próprios problemas. Por quê? Porque o problema não era o que ele estava vivendo naquele dia. O problema era lá na infância, quando ele não teve o que ele precisava ter. E o que minha criança precisa? Uma criança precisa de cuidado, de amor, de carinho, de atenção, de proteção, de provisão, de justiça. Se você não teve alguns desses itens, ou um só desses itens, de uma forma muito forte em você, você vai criar dependência emocional, porque você vai começar a abrir portas para problemas, para ter a atenção que você não teve, para ter a visibilidade que você não teve, para ter a significância que você não teve. Tem gente que só se sente significante quando ela está doente, porque todo mundo olha para ela, todo mundo vê ela, todo mundo liga para ela, todo mundo quer saber como que ela está. Então agora imagina uma pessoa que ela tenta suicídio de tempos em tempos. A mãe, a família fica cansada desse processo. Só que a mãe e a família não entenderam que essa pessoa que é suicida, ela tem uma dor enorme dentro dela. E ela só quer, por um lado, ela só quer acabar com a dor, com a morte. Só que por outro lado tem uma dor muito mais gritante que diz, quando eu tento suicídio, quando eu vou para o hospital, quando eu causo um problema, eu tenho a atenção que eu quero. Só que essa é uma forma doentia de se obter amor, de se obter atenção. E essa pessoa também não entende. Tanto o suicida quanto a família. Vocês estão vendo aqui esse lapso, esse buraco onde, se vocês se conhecessem, se vocês fizessem terapia, se vocês compreendessem as regras sistêmicas, tudo isso seria evitado? Não é muito mais legal uma família onde os pais vivem a vida doidada, os filhos prosperam, os filhos vão para a vida? Muita gente casa pensando em pegar os netos no colo. Isso nunca acontece. Por quê? Porque já vieram de um relacionamento problemático dos avós, dos pais. Essa pessoa repete isso. Então, eu conheço muita gente que diz assim, olha, eu arrumei um namorado e agora eu vou ser feliz. Olha, eu casei e agora eu vou ser feliz. E aí o que acontece? A pessoa revive toda a história desgraçada da família de origem. Por quê? Dependência emocional dos problemas. Porque é assim que ela aprendeu a ter atenção, a ter amor, ter significância. Entenderam? Então, será que você não é uma pessoa que está enfrentando problemas e está nesse lugar de eu não quero ver, eu não quero resolver, eu não quero conversar a respeito, eu não quero tocar nesse assunto, porque se eu tocar nesse assunto, eu não vou ter a atenção que eu quero. Se eu cuidar da minha vida, se eu prosperar, se eu for plena e analisada, se eu for uma pessoa espiritualmente, fisicamente e emocionalmente estruturada, ninguém vai olhar para mim. Então, eu prefiro ter os meus problemas e ter uma migalha de amor do que ser uma pessoa plena e analisada. Então, eu deixo essa pergunta aí para você refletir e vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau!